Por que todos estão indo para a Turquia? Duas grandes contratações acabaram de ser confirmadas hoje. Romelu Lukaku deixa o Napoli para se juntar ao Fenerbahçe por 6 milhões de euros. Aos 33 anos, o belga chega ao futebol turco com um salário de 10 milhões de euros por ano, quase o dobro do que recebia na Itália. Mas o que mais chama a atenção é Dusan Vlahovic, que era considerado o suposto herdeiro de Cristiano Ronaldo. A Juventus havia contratado o atacante por 85 milhões de euros, mas, aos 26 anos, decidiu não renovar seu contrato. O Barcelona demonstrou interesse, mas Vlahovic preferiu deixar a Europa de graça e assinar com o Beşiktaş. No futebol turco, ele receberá cerca de 10 milhões de euros por ano. E isso faz muita gente se perguntar, por que tantos jogadores estão deixando as 5 grandes ligas europeias para jogar na Turquia? A resposta é simples: salários muito altos, muitas vezes superiores aos que recebiam em seus antigos clubes, além da oportunidade de atuar em uma liga menos competitiva e ainda disputar a Champions League, mesmo que seja a partir das fases de classificação. Alguns fazem isso para garantir uma aposentadoria confortável e ficar mais perto de casa. Outros buscam recuperar o melhor futebol de suas carreiras enquanto continuam recebendo uma verdadeira fortuna. Por que agora todo mundo está indo para o futebol turco? Na verdade, existe um grande motivo para tantos jogadores de nível mundial estarem escolhendo a Liga Turca. E não é por dinheiro. Se fosse apenas pelo dinheiro, Salah teria ido para o Campeonato Saudita. Ele recebeu propostas de vários clubes árabes, onde poderia ganhar até o dobro ou o triplo do que receberia na Turquia. Mesmo assim, decidiu aceitar a proposta do Trabzonspor. Mason Greenwood também poderia ter escolhido um grande clube de uma das 5 principais ligas da Europa, como o Chelsea, mas preferiu aceitar a oferta do Fenerbahçe. Marco Asensio ainda tinha nível para continuar competindo no mais alto nível, mas deixou o PSG para jogar no Fenerbahçe. Trossard acaba de sair do Arsenal e também aceitou a proposta do Beşiktaş sem pensar duas vezes. Rafael Leão está há vários anos no Milan e, mesmo tendo apenas 27 anos, está considerando seriamente a oferta do Fenerbahçe. O mesmo aconteceu com Kanté, que deixou a Saudi Pro League para jogar na Turquia, e Victor Osimhen, também relativamente jovem, aos 27 anos, prefere continuar sua carreira no Galatasaray. Mas então qual é o motivo? É muito simples. Talvez esses jogadores ganhem menos dinheiro na Turquia do que ganhariam na Arábia Saudita, mas continuam tendo a oportunidade de disputar a Champions League praticamente todos os anos. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala com vocês é o Ícaro Moura e está começando mais um vídeo do canal Mais 10 Futebol Clube. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando porque todos os jogadores querem jogar na Turquia, né? O que será que tem de novidade lá no futebol turco que todo mundo, né, todos os jogadores estão indo jogar lá? O que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Mas antes você já sabe, já curte, segue, comenta, compartilha para não perder nenhum vídeo como esse e depois da vinheta eu te conto. Até lá! Porque todo mundo quer ir jogar na Turquia, né? O que está acontecendo no Campeonato Turco que todo mundo está indo jogar lá? Você já percebeu que nos últimos anos parece que todo jogador famoso, né, quer ir jogar na Turquia. Jogadores que estavam em grandes clubes na Europa começaram a receber propostas de equipes turcas e de repente apareceram no Galatasaray, no Fenerbahçe, no Beşiktaş ou em outros gigantes do país. Mas afinal, o que a Turquia tem que está atraindo tantos jogadores para ir para lá? É dinheiro? É paixão pelo futebol? É uma estratégia de carreira? Tá? Ou será que existe algo muito maior por trás disso? Hoje nós vamos estar entendendo, né, porque o futebol turco virou um dos destinos mais interessantes para jogadores de todo o mundo, né? Porque alguns jogadores estão indo jogar para lá. E a primeira parte para a gente poder entender essa história seria a paixão pelo futebol. Primeiro precisamos falar de uma coisa: a Turquia é completamente apaixonada pelo futebol, tá? Os grandes clubes possuem torcidas enormes e extremamente apaixonadas. E quando um jogador chega a um clube como o Galatasaray ou o Fenerbahçe, ele não está simplesmente entrando em um time, ele está entrando em um ambiente onde cada partida pode parecer uma final. Os estádios ficam lotados, as torcidas fazem festas impressionantes, existe uma pressão enorme sobre os jogadores estarem jogando bem, tá? E para alguns atletas, isso é justamente o que torna a experiência tão especial, tá?
Então, esse é um ponto. O outro ponto seria o dinheiro também conta. Mas, vamos ser sinceros, ninguém joga futebol profissional apenas por paixão. Os clubes turcos também conseguem oferecer contratos muito interessantes para determinados jogadores, né? E principalmente para atletas que já passaram pelo auge do futebol europeu e estão procurando um novo desafio. Em alguns casos, um jogador pode receber na Turquia uma proposta financeira muito atraente e ainda continuar atuando em competições europeias como a Champions League e Conference League. E aí começa a ficar difícil dizer não. Esse é um ponto. O outro ponto seria: estrelas estão ajudando a mudar a imagem da liga. E existe outro fator importantíssimo: os grandes nomes que começaram a aparecer por lá, né, como Mohamed Salah, entre outros. E quando a liga consegue atrair jogadores conhecidos internacionalmente, ela começa a ganhar ainda mais visibilidade. O pessoal começa a se interessar, começa a ver. E um jogador famoso chega, a torcida enlouquece, as redes sociais começam a falar sobre o campeonato, tá? Começam a transmitir o campeonato e mais jogadores percebem que existe uma oportunidade interessante naquele mercado. E isso cria um efeito dominó, tá? Esse é um ponto. O outro ponto seria jogar na Europa. Agora vem um detalhe que muita gente esquece. Os grandes clubes turcos disputam competições europeias, como a Champions League, Euroleague e a Conference League. Ou seja, um jogador que chega ao Galatasaray, ao Fenerbahçe, ao Besiktas ou em outro gigante não está simplesmente abandonando o futebol europeu. Ele ainda pode ter a oportunidade de disputar partidas contra alguns dos maiores clubes do continente, tá? E isso pesa muito para o atleta. E para um atleta, isso pode ser muito importante, porque jogar na Europa significa visibilidade, competição e possibilidade de continuar sendo observado pelo mercado, mesmo tendo aí a questão da idade, tá? Esse é um ponto. O outro ponto seria: a experiência é completamente diferente. Mas talvez existe uma razão que não aparece nas estatísticas: a atmosfera. Na Turquia é quase uma religião para muita gente. Imagina entrar em um estádio lotado com milhares de torcedores cantando durante praticamente toda a partida, né? A gente sabe que alguns clubes da Europa não têm isso. E para alguns jogadores, essa experiência é simplesmente inesquecível. E por isso, pode fazer com que a Turquia seja muito mais atraente do que parece, olhando apenas para o dinheiro. Esse é um ponto. O outro ponto mas é realmente uma boa escolha ir jogar na Turquia? Agora vem a pergunta: todo jogador deveria aceitar uma proposta da Turquia? Não necessariamente. O futebol turco ainda tem os seus desafios, existe muita pressão, cobrança das torcidas e uma enorme expectativa em cima dos principais jogadores, como Mohamed Salah, mesmo a questão da idade. E além disso, nem todos os clubes possuem o mesmo poder financeiro ou estruturado. Lá a gente sabe que na Turquia só tem 4. E por isso a escolha depende muito do momento da carreira de cada atleta, tá? Então a gente percebe um jogador mais de idade, já quase aposentando, e não joga lá. E só pra gente estar concluindo aqui, então, por que todo mundo quer jogar na Turquia? Porque o país conseguiu criar uma combinação muito interessante: dinheiro, torcida, apaixonadas, mais grandes clubes, mais competições europeias, visibilidade internacional. E quando esses fatores se juntam, fica difícil entender por que a Turquia passou a ser um destino tão procurado no futebol nos últimos anos. Mas agora eu quero saber de você. Você jogaria em um clube turco se recebesse uma proposta, né? Levando em consideração esses pontos que a gente acabou de falar. Quero que vocês deixem aí nos comentários. E você acha que o futebol turco pode surpreender, né? Como foi aí o campeonato chinês, como foi aí agora o campeonato da Arábia Saudita e agora o campeonato turco. Quero saber a opinião de vocês, tá?
E se assistiriam a algum jogo do Campeonato Turco, quero que deixem aí nos comentários, tá bom? Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, te espero em um próximo, tchau, tchau!